Às vezes com aquela correria que acontece no dia a dia da gente, as coisas vão acontecendo, vão melhorando, vão mudando e as mudanças acabam acontecendo e a gente nem presta atenção. É por isso que no vídeo de hoje eu trago para vocês sinais que me fizeram perceber que a minha vida financeira estava melhorando e que pode te ajudar a identificar se a sua vida financeira está dando saltos positivos por aí. Vem comigo! Então, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Patrícia Vilela, sou educadora financeira. Aqui compartilhamos um mundo sobre finanças. E o primeiro sinal que eu pude identificar foi que eu já não reclamava tanto sobre dinheiro. Uma das coisas que faz você perceber que as suas finanças estão melhores é quando você diminui sua reclamação quando o assunto é dinheiro. Porque é fato, quando a gente está com dívidas, com contas acumuladas, com muitas coisas para pagar, a gente costuma reclamar muito. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa bem reclamona por natureza. É algo que eu me vigio para que não aconteça. Mas sim, eu sou uma pessoa que tende a ser mais reclamona. Então, eu percebi que minha vida financeira estava melhorando quando eu percebi que eu não estava reclamando tanto sobre dinheiro, sobre contas que tinha para pagar, coisas que tinha para fazer. Eu sei que isso é uma coisa que é praticamente universal. A maioria de nós temos o sonho de ter nossa casa, de ter um transporte confortável para a gente, para a nossa família, de ter um dinheiro para o lazer, de ter um valor como reserva e, acima de tudo, não ter dívidas para pagar. Por que que isso significa que a sua vida financeira está melhorando? Porque quando você não tem contas demais para pagar, quando você não tem tantos parcelamentos para pagar, a vida fica muito mais leve. Quando você percebe avanço, a vida fica mais leve. E por isso você já não reclama tanto quando o assunto é dinheiro. Então esse é um dos primeiros sinais que você precisa identificar se você estiver organizando sua vida financeira. Para que aí você tenha um parâmetro, um comparativo de que, opa, quando eu tinha dívidas eu reclamava demais, mas agora que a minha vida financeira está sendo organizada, eu não tenho reclamado tanto. Então significa que eu estou indo pelo caminho certo. O segundo sinal que eu pude identificar foi que eu estava com mais facilidade para resistir aos parcelamentos. Porque quando o orçamento da gente vai ficando mais folgado, é tendência a gente perder um pouco o foco. Isso porque a gente não tem um comparativo. Como a gente não tem ali uma educação financeira que veio de dentro de casa, então você tem ali um pouquinho de resistência ao que muitos educadores financeiros impõem, né, que é a questão da reserva financeira, e você também tem um pouquinho de resistência à questão dos investimentos e sobre fazer aquele caminho que é tão ensinado. Às vezes a gente subestima muito e diz, eu posso fazer do meu jeito que também vai dar certo, e acaba que não dá certo. Por quê? Porque a gente não precisa reinventar coisas. São passos simples que a gente pode fazer e que dá certo. Só que nessa questão de parcelamentos é o seguinte. Você tem esse padrão a sua vida inteira, muitas vezes, né? De comprar coisas parceladas, de fazer aquelas parcelinhas ali pequenas, de 22, 19, 23, 25, até consumir aí 1/3 do seu orçamento. Então, é um padrão que você precisa mudar, que vem acompanhando você por uma vida inteira. E aí você busca a educação financeira justamente para ir equilibrando suas contas. E é como eu falei no vídeo anterior. Primeiro mês horrível, segundo mês mais ou menos, terceiro mês já tá dando aquela folguinha. Aí você vê uma promoção de algum item que você tanto queria, que tá em 10 vezes de R$ 29,90. Aí quando você não tem um parâmetro para comparar, você faz o quê? Compra. Vai lá e compra e inicia novamente os parcelamentos. Inicia novamente a compra dos itens de consumo que tanto sugam do salário da gente. Quando você começa a resistir aos parcelamentos, a essas compras do dia a dia, a coisas desnecessárias, é porque você já entendeu que esse é um caminho que te leva para o caos financeiro. E aí você pensa, poxa, eu vou fazer novamente esses parcelamentos. Eu sei que esses parcelamentos é o que estão tornando a minha vida financeira tão difícil. Será que essa é uma boa decisão? Aí você faz o quê? Não compra mais. Então, esse é um dos bons parâmetros e dos bons sinais de que sua vida financeira está melhorando. Quando você tem essa consciência, esse despertar. E aí você para de subestimar o poder dos mini parcelamentos. O terceiro sinal que eu identifiquei, e não só eu como meu marido também, de que as nossas finanças estavam melhorando de forma significativa, foi quando a gente parou de usar nossa reserva financeira para qualquer imprevisto. Alguns gastos são totalmente previsíveis, mas a gente está tão distraído no nosso dia a dia que não consegue perceber esses gastos. E aí acha que eles são uma emergência. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu já comentei em outros vídeos, em vídeos mais antigos aqui do canal, mas eu e meu marido já tivemos carro.
Então, todo mês que eu recebia o meu pagamento, o carro quebrava. Porque uma coisa é você fazer uma reserva para gastar com a sua moto, que as peças custam ali 120, 130, 200. Outra coisa é você fazer uma reserva para o seu carro, para caso ele quebre peças, que são ali 300, 500, 600 reais que você gasta numa tacada só. Aí a gente discutiu isso, ele ficou pensando um pouquinho, aí ele resolveu vender o carro e a gente comprou a moto, que é o transporte que a gente tem hoje. A gente já estava atenta aos sinais, né, de que você precisa ter dinheiro para manutenção, para gasolina, para trocar o óleo. Só que a gente gastava muito e gasta, né, muito menos com a moto. Meu marido separa o valor para gasolina toda semana, que ele recebe, ele trabalha e recebe por semana, então ele separa o valor da gasolina. Ele separa um valor mensal para gastar com as peças da moto, que fica ali em torno de 100 a 120 reais. Todo mês ele separa o valor de trocar o óleo da moto, mesmo que não precise. Porque uma coisa é você gastar 35 reais para trocar o óleo da moto, outra coisa é você gastar 150, 200 para trocar o óleo de um carro. É bem diferente. Claro, né, que o carro demora mais um tempo ali para que você consiga trocar o óleo. Só que muitas pessoas, mesmo tendo transporte, mesmo sabendo que esse transporte precisa de manutenção, evita fazer esse tipo de planejamento. E aí acontece algum problema, reserva de emergência. Ai, a minha geladeira estava dando sinais de que ia queimar. É muito comum as pessoas deixarem, irem empurrando com a barriga e aí o aparelho queima e a gente acha que foi emergência, mas não foi. O aparelho já deu sinais de que ia queimar e a gente acaba empurrando com a barriga, ou seja, deixando para lá, deixando para comprar depois. E aí tem que mesmo, né, recorrer à reserva de emergência. Você tem aquele transporte que precisa de manutenção. Às vezes a pessoa não faz a manutenção, não presta atenção aos sinais que o transporte dá, né, que o veículo dá. E quando acontece o problema, é de uma vez. E aí você tem prejuízo, você tem que retirar quase sua reserva inteira para gastar no seu veículo. Então a gente aprendeu que reserva de emergência é para emergências de verdade, para coisas que estão fora da nossa compreensão. Para aquele momento de doença, para ter que comprar um remédio, para fazer um exame que estava fora da previsão da gente. Isso fez total diferença na nossa vida financeira. Foi algo que foi um divisor de águas para a gente, quando a gente parou de tratar tudo como imprevisto e colocar a reserva de emergência no devido lugar dela. E o quarto sinal que eu pude perceber de melhora na minha vida financeira foi que eu estava tendo mais facilidade de adiar os meus objetivos de curto prazo para realizá-los um pouquinho mais para frente, quando o orçamento tivesse mais folgado. Foi algo que eu abri mão de fazer lá atrás, que está me fazendo colher frutos agora, de comprar as minhas coisas dentro do orçamento, sem me apertar, de ver minha filha precisando de alguma coisa, de um calçado, de uma roupa, ou até mesmo eu precisando de alguma coisa. Pego meu dinheiro, compro o calçado para ela, compro as roupas para ela, sem precisar ficar com aquele aperto no peito de estar apertada, de estar com dívidas e aí ter que tirar de alguma dívida para comprar alguma coisa para ela. Então, isso foi algo que fez muita diferença para mim. Adiar aqueles pequenos objetivos ali do curto prazo para um momento em que eu possa fazê-los quando o orçamento está mais frouxo, tá folgado. Eu sei que muita gente fala muito aquela frase, né? O futuro a Deus pertence. E sim, essa é uma realidade mesmo. Nosso futuro está nas mãos de Deus, né? Ele que sabe todos os nossos caminhos. Eu acredito muito nisso. Agora, isso não é desculpa pra gente torrar todo o nosso dinheiro no dia de hoje com medo de não estar mais entre os vivos amanhã. Isso não é dessa forma que acontece. Então, abrir mão hoje para desfrutar melhor amanhã, para mim, vale muito a pena. Se tem alguma coisa que pode esperar para eu comprar na melhor oportunidade, então eu deixo para comprar na melhor oportunidade. E isso não me frustra. Então, esses sinais, existem muitos outros sinais que dá pra gente perceber que a vida financeira tá melhorando, claro, né? Se você tá sem dívidas, se você tá montando sua reserva financeira, já terminou de montar, se você começou a investir algum valor, se você tá percebendo que tá realizando os objetivos que você nem imaginava que iria conseguir, então sim, também são sinais de que a sua vida financeira tá melhorando. Mas eu quis trazer aqui umas coisinhas que não são tão óbvias assim,
E foi algo que eu notei que trouxe mesmo uma mudança significativa para minha vida financeira. Foram sinais assim que eu pude perceber que faz mesmo diferença, até porque a diferença está ali nos detalhes, né? Eu acredito muito nisso. Se isso está acontecendo com você também, pode ter certeza que vai ter uma mudança financeira muito mais significativa na sua vida. Você vai se orgulhar muito mais das suas atitudes e da forma como você organiza o seu dinheiro, tá bom? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que faça diferença para vocês, no dia a dia de vocês também. Que vocês fiquem mais atentas aos sinais, que às vezes eles passam despercebidos, a gente nem percebe, e aí acaba novamente repetindo aquele padrão de começar a organizar a vida financeira e aí com 2, 3 meses desistir novamente, se endividar novamente e começar nesse loop infinito. Às vezes a gente faz isso muitas e muitas vezes porque a gente não tem ninguém com quem comparar, ninguém com quem compartilhar. Se você gostou desse vídeo, então aproveita, deixa o seu like aqui. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações para que você receba conteúdos de educação financeira toda semana aí na sua casa, tá bem? E a você que já me acompanha, muito obrigada por sua companhia, por sua visualização, por sua interação aqui nos vídeos do canal, por todo o seu carinho, sua ajuda aqui nos vídeos. E eu vou me despedindo por aqui, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!